Bom, boa noite a todas. Com muita alegria, né, que nós começamos mais uma reunião. Aí agradecemos também a presença das irmãs e da nossa convidada especial, que é a Cíntia Berzins, que vai nos trazer uma palavra hoje. A Cíntia é uma amiga já de muito tempo, né, Cíntia? Desde a nossa mocidade ali na Igreja do Brás. E hoje eu a convidei para estar falando conosco nesta noite. Bom, vou ler aqui, ó, 1 João 4, 7, 8, que fala sobre o amor de Deus e que o amor que nós temos de ter uns para com os outros, tá? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aqui Deus nos convida, né, nos exorta para estarmos em comunhão, ajudando e sendo bons uns com os outros, né, estar atentos, né, aos nossos irmãos. Eu gostaria de estar pedindo para uma irmã estar orando. Eu vou pedir para a Concione estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando, né, de nos reunirmos aqui e que Ele abençoe a nossa reunião dessa noite. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse privilégio de estarmos juntas, mesmo cada uma na sua casa, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos juntas através do Zoom. Queremos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. E que tudo que for feito, Senhor, possa ser para a glória e honra do teu santo nome, para o nosso crescimento espiritual. Seja com as nossas vidas, ó Pai, que todo o trabalho da União Feminina possa ser abençoado por Ti e que possa render frutos, ó Pai, que glorifique o teu nome. Te louvamos pela vida de cada uma das tuas servas. Queremos suplicar para o Senhor ter nos guardado e abençoado as nossas vidas, nos dando saúde, nos livrando de todo o mal. Continue com as nossas vidas, ó Pai, e abençoe-nos nesse programa, pois nós te louvamos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Boa noite para aquelas que eu ainda não vi, que chegaram depois. Boa noite, a paz. Bem, hoje eu gostaria de fazer, na verdade, uma coletânea de hinos, mas vai ficar longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar primeiro, que a gente precisa fazer essa adaptação aqui no Zoom, né? Então, primeiro eu vou tocar e depois, na segunda vez, quando volta no hino, aí sim eu estarei um pouco tocando bem pouquinho e mais cantando, como eu já tenho feito. Bendita de oração.
Amém. Deus abençoe sua vida, Cláudia. Amém. Muito obrigada, viu, por esse lindo hino aí. Bom, sem mais demoras, eu vou passar a palavra agora à Cíntia. Há algumas irmãs que não estavam no começo, vou apresentar a Cíntia. Ela é psicóloga, ela é uma amiga da minha época de mocidade. Nós frequentamos a mesma igreja, Primeira Igreja Batista do Brás, e é com muita alegria que eu apresento ela neste momento, e ela aceitou o nosso convite para estar trazendo sobre o tema inteligências múltiplas. Então, eu passo a palavra à Cíntia para que ela possa nos falar esta noite. Boa noite a todas. É um privilégio. Eu estou com o microfone aberto, né? Sim, todo mundo está me ouvindo? Sim. Ótimo. É um privilégio estar falando para vocês. E quando a Lucy me convidou, eu acho que tinha sido um mês atrás, eu ia viajar para Curitiba e, no fim, acabei não viajando por conta da queda do Gerson. Mas agora deu certo e a gente vai estar falando sobre inteligências múltiplas. Por que falar sobre esse assunto? Porque eu sempre descubro que muita gente não sabe nada sobre as inteligências múltiplas. E quase todas nós aqui, nós fomos criadas ouvindo um determinado tipo de inteligência. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso, porque eu quero fazer uma ligação dessas inteligências com esse período que nós estamos vivendo de quarentena, e nós, como servas do Senhor, como cristãs. Como que essas inteligências podem ser usadas na igreja também. Parece muita coisa e é muita coisa, então eu vou falar rapidamente para vocês, porque o assunto é muito vasto, dá para trabalhar em várias áreas. O conhecimento, a gente sabe o que é, mas a inteligência sempre foi muito difícil de definir. E psicólogos têm, ao longo de décadas, tentado definir, cada um dá a sua definição, mas no final do século XIX, foi feito por Binet um grande teste para medir a inteligência das pessoas. E depois vieram outros testes, e a vida toda, até 37 anos atrás, nós éramos definidos em inteligência por esses testes e por esse número. Esse número é o QI, o quociente de inteligência de uma pessoa. Tá? O quociente de uma inteligência da pessoa, ela poderia ser superior, médio baixo, médio alto, ou inferior alto, e variava de acordo com o número. Tá? A teoria das inteligências múltiplas, ela veio para criticar essa visão psicológica de uma inteligência única, tá? Que é medida por um QI e que ela é basicamente ligada à inteligência matemática, inteligência verbal e abstrata, e muitas vezes à inteligência espacial. Mas então abriu-se brecha para outros psicólogos procurarem outros tipos de inteligência, e foi aí que entrou Howard Gardner. E ele, com a equipe dele na Universidade de Harvard, fez uma série de pesquisas, e ele chegou a 7 inteligências que são relativamente distintas. Não significa que elas estão cada uma num lugar da cabeça, porque elas são permeáveis e elas são interligadas, elas são vistas mais como um sistema. Em 1983, quando ele lançou o livro, eram 7. Em 2003, ele lançou a 8ª inteligência. E hoje se fala sobre muitas inteligências, mas de uma maneira genérica, sem dados empíricos. Tá?
ele se baseou em dados, principalmente de pessoas extremamente inteligentes e pessoas que tinham tido problemas mentais, mas algum acidente neurológico. Mas nós não vamos entrar nos detalhes de como que foi desenvolvido isso. Vamos falar delas em si, tá? Eu vou compartilhar com vocês meus slides, e daí eu acho que eu vou ficar numa telinha pequena, em que vocês vão ficar me vendo, mas eu vou ficar falando à medida que eu passo os slides. Eu acho que se vocês não gostarem disso, a gente pode mudar, daí é só vocês falarem, escreverem alguma coisa, me darem algum toque, tá? Então vamos tentar. Aqui estão as inteligências, tá? As inteligências múltiplas são essas: a lógico-matemática, a espacial, a linguística, a musical, a corporal sinestésica, a inteligência intrapessoal, a interpessoal e a naturalista. Eu quis colocar essa lista logo no começo para que vocês tenham uma ideia delas, mas a gente vai trabalhar uma por uma dessas daqui, tá? A inteligência linguística e verbal é a inteligência das palavras. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência física, todos nós falamos. A gente cresce, a gente escuta palavras, a gente repete as palavras, a gente fala, daí a gente vai para a escola, a gente vai aumentando as nossas palavras, a gente com a relação com as pessoas, com as escolas, a gente vai desenvolvendo essas palavras, né? É universal. A inteligência verbal, ela é universal, não é a língua que é universal, porque nós temos línguas diferentes. E ela é muito valorizada. Ela é um dos pontos que é medido no QI, o quanto que você consegue, através da tua inteligência linguística, falar, desenvolver a capacidade de alcançar um objetivo através da sua fala. Por isso que hoje as redações são tão importantes para os alunos, porque eles precisam colocar claramente o que foi pedido no enunciado e que eles têm que apresentar, mostrar, eles têm que trabalhar com as palavras. Tradição oral também é muito importante. Nas nossas igrejas, nós temos trabalhado essencialmente com a inteligência linguística. Nós usamos no púlpito, nós usamos na escola bíblica dominical, nas uniões de treinamento de antigamente, e bem antigamente, se dava o ponto que a gente estudava em casa, ia lá para frente e falava, né? Então, a gente, na igreja, desenvolveu muito essa inteligência linguística. Acho que a experiência de todos vocês, ou no trabalho, ou em escola, ambiente educacional, a gente tem uma facilidade muito grande por conta da igreja. E a gente... como que tem usado isso na quarentena? Vocês aqui se reúnem sempre e têm uma chance de conversar, trocar algumas palavras. Hoje, felizmente, a gente tem um WhatsApp que a gente pode trocar algumas ideias escritas, que muitas vezes saem erradas por causa do corretor ou porque às vezes a gente não se expressa bem, mas isso tudo existe. E a gente tem condições de estar conversando com o outro, a gente tem condições de estar lendo um livro, a gente tem condições de pegar o telefone, o celular e ligar para uma pessoa e estar falando. É uma inteligência. A inteligência visoespacial, visual espacial, é a habilidade de representar o mundo na mente, de modo especial na mente, tá? Ele é aquele terreno que a gente comprou e quer construir uma casa, e a gente leva um engenheiro ou um arquiteto.
E ele diz assim, nossa, esse terreno é bom, porque ele é voltado para o lado leste, e ele tem um pequeno declive, você pode ali construir um segundo andar, que vai ficar, que você coloca um pé direito alto, e daí ali pode ser um pomar. Visualmente, ele já viu a casa, e o que vai ser e como vai ser. A gente não tem tanto essa habilidade, mas todos nós temos a habilidade visual de olhar para um quarto, para uma sala e arrumar de uma certa maneira do que a gente gosta ou achar que como fica melhor. O espacial, a gente consegue se movimentar na cidade. A gente vai para o supermercado, a gente depois sai e vai para um médico, e depois a gente passa na farmácia e a gente consegue voltar para casa. Muitas vezes a gente escuta de pessoas que fulano de tal está perdido. Por quê? Porque ele no cérebro desorientou-se e não consegue mais ter essa habilidade, essa inteligência espacial. Hoje a gente tem o GPS, hoje a gente tem mapas, hoje a gente tem placas, mas essa inteligência espacial ela sempre foi importante em lugares como, por exemplo, uma floresta em que você tem que ver que animal que passou. No campo, quando você olha para o céu e você diz assim, aqueles ventos lá, eles vão trazer chuva de manhã. Não vai ser agora, mas vai ser de noite. Esses são os tipos de inteligência espacial. Essa é uma floresta chamada Fontainebleau. Ela fica perto de Paris, a 1 hora de Paris mais ou menos. E Picasso morou nessa região e ele ia passear nessa floresta. E ele chegava em casa e um dia ele escreveu: quando eu vejo tanto verde, de tantas variações diferentes, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que jogar tudo na tela porque não pode ficar dentro de mim. São pessoas altamente inteligentes nessa área visual e que são suscetíveis a qualquer estímulo visual. Como que as igrejas evangélicas trabalharam com as questões visuais? Não trabalharam. Durante muito tempo, diria um século, os primeiros pastores, os primeiros missionários, depois ao longo dos anos, evitou-se muito por causa da palavra imagem. Hoje em dia a gente vai buscar imagens no Google, imagens que se referem a alguma coisa que a gente esteja precisando, mas imagem sempre foi referido na igreja a alguma coisa que a gente adora. E a gente não poderia ser associado a isso. Nós tínhamos basicamente 2 vezes quando a igreja era enfeitada, ou num casamento, ou no Natal. E a gente procurava pessoas que tinham habilidades para deixar a igreja bonita. A igreja numa disposição que agradasse as pessoas que estivessem à volta para aquele dia. Mas nós esquecemos de qualquer outro símbolo, inclusive a cruz. Há vários anos, agora, as igrejas voltaram a trazer os símbolos. Nós trouxemos cartazes para dentro da igreja, nós trouxemos o data show, em que a gente pode mostrar coisas que são interessantes e que vão chegar mais para aquelas pessoas que são mais inteligentes visualmente e que elas vão ser tocadas mais pelo visual do que simplesmente alguém chegar e dizer: olha, a gente vai ter um acampamento, vai ser muito bom, vai ser na chácara tal, mas você mostra a imagem do acampamento e você está trazendo mais um estímulo que seja importante. Hoje em dia nós temos muitas igrejas que têm vitrais. A primeira igreja batista de Curitiba, ela tem uns vitrais fantásticos. Se vocês um dia procurarem, entrem na igreja lá e vejam os vitrais, a história dos vitrais e todas as histórias que elas mostram. E essa foi uma das razões porque muitos vitrais foram construídos nas igrejas na Europa. Muitos ícones foram feitos. Ícones são desenhos que são impressos em madeira, porque as pessoas não sabiam ler e as pessoas não podiam ler a Bíblia.
Então, os vitrais, eles serviam para contar uma história. E para contar para os seus filhos o que aquela história representava. O que biblicamente aconteceu ali. E eu gosto disso. E eu, quando fiz algumas gincanas, eu gostava de trazer uma foto, e eu dava para cada um dos grupos a foto igual de um quadro renascentista, algum quadro que representasse alguma cena bíblica, e daí cada grupo tinha o tempo para procurar ali 2 erros ou 3 erros, biblicamente falando, os acertos, quantos acertos podiam ter, qual uma verdade que aquele quadro estava trazendo. E é muito interessante trabalhar dessa forma, porque você está contando, desculpe, a mesma história de uma forma diferente. Em Porto Rico, eles têm muitos Reis Magos. Eles têm o Natal e o Dia dos Reis Magos de uma forma diferente que a gente. No Natal, eles não dão presentes, eles fazem uma comemoração ao aniversário de Jesus. Só. E ninguém recebe presentes. Os presentes ficam para o Dia dos Reis Magos, em janeiro. Então, eles desvincularam para poder deixar o dia do aniversário de Jesus para Jesus. E eles têm figuras muito interessantes dos Reis Magos, e você pode formar histórias a partir disso. Aqui são os 3 Reis Magos numa oficina em que eles estão fazendo cada um o seu brinquedo. Vejam as roupas deles penduradas aqui atrás, num cabide, para que eles não se sujem. E é uma maneira diferente de olhar. Aqui são 3 Reis Magos feitos de vidro, né? Vamos passar para a próxima, inteligência musical. Essa eu não preciso falar muito, porque é a inteligência que está presente na nossa vida. A gente canta para o nenê, a gente canta nos aniversários, a gente canta na igreja, a gente canta em funeral, a gente canta enquanto a gente está trabalhando dentro de casa, a gente canta. Então, nós temos essa inteligência musical. É impossível que isso não tenha influenciado a nossa maneira de pensar, a inteligência musical. Só que quem tem essa inteligência aguçada, ela consegue criar e compreender os significados dos sons. Então, são os compositores, são os cantores, são os regentes, são pessoas que organizam sons de maneiras criativas. Eu acho que eu consigo ouvir uma música e falar que a música é agradável, consigo falar do agudo e falar do grave, mas se eu estou escutando um coral, se alguém desafina no meio de 40 pessoas, eu não percebo. Agora, um regente normalmente percebe. E eu fico muito assim surpresa muitas vezes no coral que eu canto quando isso acontece, porque não dá para ouvir o que o regente ouviu, ou o pianista, ou entendem quando a inteligência musical é muito extrapolada? Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, Johnny, o Gustavinho, tá? O Gustavinho, quando a gente está conversando, várias pessoas, 6 pessoas juntas, por exemplo, muitas vezes ele sai do grupo porque ele fala que as vozes que estão ali são muito dissonantes e aquilo irrita, não combina. Então, é legal ver esse outro lado da inteligência musical. Tá? Inteligência corporal sinestésica, que mexe o corpo. Tá? Coisas que mexem o corpo. Atletas, artistas que utilizam o corpo e que possam fazer isso de uma maneira fácil, malabaristas, dançarinos. Agora, nós
nós temos a nossa inteligência corporal. E nós conseguimos fazer as coisas, a gente se abaixa para pegar alguma coisa, a gente consegue pegar um copo e segurar esse copo, a gente tem a força para isso. Agora, a gente também tem a sinestesia. A sinestesia é a consciência de que a gente tem movimento, de que a gente tem o peso e a posição dos nossos membros. Quer ver como isso é importante? Se você andar na rua, não vou falar 25 de março, porque lá é um caso um pouquinho diferente. Mas se você estiver, por exemplo, numa rua direita, que tem um fluxo de pessoas bastante gente, por que você não fica batendo nas pessoas de frente? Porque você não fica o tempo todo pensando nisso, mas automaticamente você sabe que a pessoa vem vindo, você se desvia, você vê uma pessoa que está andando do teu lado e a gente tem esse, por costume humano, a gente não anda do lado, a gente anda um pouquinho na frente, ou a gente anda um pouquinho atrás, ou atrás da pessoa, mas a gente não fica andando junto com ela, por uma questão até de respeito. Essa consciência, que a gente nem pensa nela, é a sinestesia. Tá bom. Veja uma competência física: força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, destreza, expressividade, coordenação, bons reflexos. Uma xícara vai cair, puf, eu consigo pegar. Agora, eu já vi várias pessoas em que vem que vai cair, vai cair, caiu. E não consegue se mexer para ir correr lá e pegar no ar. Mas isso é a inteligência, que é um pouquinho a mais. Mas eu nunca vou ser um atleta. Eu não tenho essa competência. Como que a gente usa a inteligência corporal na igreja? A gente sabe se mexer. A gente sabe entrar, a gente sabe sentar, a gente sabe levantar, a gente sabe acompanhar as outras pessoas, a gente sabe colocar as mãos, a gente tem essa inteligência corporal. E a gente tem porque a gente foi ensinado, a gente socialmente vê o que é aceito. E deixa eu dizer para vocês, lá em Curitiba, eu sou de lá, nós tínhamos muitos cegos que iam à igreja. E eles ficavam num determinado canto, que ficava bem na direção do pastor. Eles ficavam na lateral, mas então toda a congregação poderia olhar para eles. E muitos cegos de nascença, eles não têm essa inteligência corporal. Então, eles cutucam o nariz, eles tiram sujeira e ficam cutucando o ouvido, eles se espreguiçam, eles fazem o que for que eles acham que seja necessário na frente de todo mundo, porque eles não sabem e ninguém disse para eles que os outros vêm, porque eles não têm essa noção. Na igreja, eu já disse que são as coisas comuns, mas existem cerimônias, como por exemplo a cerimônia do chá no Japão, que merece destreza e delicadeza. Qual é a cerimônia que é feita na igreja que usa destreza e delicadeza? E que até uns 20 anos atrás era só ligada aos homens? A ceia. Um homem que em casa às vezes não conseguia entregar uma bandeja para visitas, mas por outro lado, na ceia, ele sabe pegar uma bandeja, sabe se dirigir aos bancos, sabe servir e não vai ficar derrubando em cima das pessoas, não vai tropeçar, não vai saber o que eu não sei o que fazer. Então vejam, a gente aprende. Todas as inteligências, elas podem ser aprendidas e aprimoradas. Vamos para outra, senão meu tempo aqui acaba. Olha só, linguagem de sinais. Inteligência lógico-matemática, não vou ficar muito nisso, porque a gente usa o tempo todo. São as relações abstratas, são a matemática pura, o raciocínio dedutivo nosso. O que a gente normalmente usa, soluções criativas de problemas. Nós somos brasileiros e nós somos craques em ter soluções criativas para determinados problemas. A gente está cansado de ver carros em que
eles colocam o vidro retrovisor com durex ou fita crepe, ou seja lá o quê. Meu avô, ele pegava os plásticos, já naquela idade, há uns 40 anos atrás, e transformava numa pazinha para usar como pá de lixo para o jardim. Nós somos bastante criativos nessa solução de problemas. Então, nós temos a solução, a inteligência lógico-matemática também. Inteligência intrapessoal, a inteligência do outro. Intrapessoal, desculpe, inteligência do autoconhecimento, tá? A gente se conhecer. A gente desenvolve modelos mentais precisos sobre nós. Durante essa quarentena, a gente está se conhecendo muito mais. A gente está aprendendo coisas que a gente aguenta, limites nossos, como que a gente responde a ficar preso, como que a gente responde a conflitos que acontecem frequentemente, às vezes, com as pessoas da casa, quem tem bastante pessoas em casa, como a gente administra os nossos sentimentos. Então, uma inteligência intrapessoal são pessoas bem resolvidas. E quando as pessoas não estão bem resolvidas, elas não podem ser boas para os outros. A gente precisa se resolver bem para a gente ter uma comunicação boa com os outros, que é a próxima inteligência, que é a interpessoal. É compreender a outra pessoa, é reconhecer os sentimentos e a intenção do outro, para o bem e para o mal. Para o bem, você olha, você tem empatia, você sabe o que a pessoa está sentindo, você vai conversar com ela, conversar, é você estar junto. E como é que a gente melhora isso estando junto com as outras pessoas? Como é que a gente faz isso na quarentena? Tenta entrar em contato com as pessoas, não se isole. Eu conheço muitas pessoas que têm se isolado completamente e a gente precisa telefonar. Eu tenho visto essas pessoas, eu tenho telefonado para algumas e perguntado como é que você está, o que você está fazendo, e se o assunto morre, eu falo assim, puxa, eu estou procurando uma receita boa de berinjela, será que você não tem nenhuma? Então, inventa assunto para conversar com gente que, às vezes, precisa ser puxada para isso. Agora, também tem pessoas que não têm essa inteligência desenvolvida e são, desculpe o termo, algumas vezes muito cavalas umas com as outras. Ou elas também não conseguem perceber que a outra pessoa está querendo tirar proveito de você. Então, compra o que o vendedor está mandando você comprar. Cai em conversa de televendas. Minha mãe, ela acredita em todo mundo. E ela está sozinha lá em Curitiba. Daqui 40 dias ela vai fazer 90 anos. E eu tenho ajudado em tudo no que eu posso, compras de supermercado, pessoas, marcar médico, fazer uma série de coisas. Mas precisa de um eletricista? Mãe, você conversou com o porteiro, achou um? Ele disse, aquele fulano é bom, ele é crente. Nunca viu, não sabe quem é, mas o fato de ser crente já bota ele no patamar suficiente. A gente sabe que o mundo já não é esse, a gente precisa ter uma inteligência interpessoal para isso. Tá? A próxima é a inteligência naturalista. Eu esqueci de falar, como que a gente na igreja faz isso? A gente conversa com os irmãos, a gente está conversando aqui agora, a gente tem as nossas reuniões, a gente aprende na igreja, a gente tem comunhão. E essa comunhão faz falta para a gente. Se hoje a gente aprendeu que a gente, na realidade, não precisa do templo para adorar a Deus, que a gente pode adorar a Deus onde nós estivermos, com quem nós estivermos, mas a gente também sabe que o templo é importante para que a gente desenvolva essa adoração em conjunto, para que a gente desenvolva essa inteligência intrapessoal, para que a gente desenvolva a comunhão. Naturalista. Distinguir, classificar e manipular elementos da natureza. Todos nós temos uma plantinha em casa, ou já tivemos uma. Explorar, jardinagem, fauna, flora, observação, os eventos naturais, todos nós somos envolvidos com isso. Agora, tem pessoas que elas são experts nisso. Tem
o Attenborough, na Inglaterra, que faz um monte de programas de televisão, de vídeos, e ele, do mais novo que ele foi até hoje, quando ele tem 92 anos, ele ainda fica falando dos animais, e ele entende tudo dos animais e todos os animais do mundo, e é uma coisa impressionante. Você tem na flora, muitos nos Estados Unidos, muitos naturalistas que trabalharam em parques grandes, e são pessoas especiais, Darwin e tantos outros. Então, essa inteligência naturalista, ela existe em nós também, nós podemos desenvolver mais. Nós temos pessoas nessa quarentena que pegaram plantas e começaram a gostar de tratar das plantas em casa. Então, também existem essas inteligências. Agora, vejam só, eu vou fazer um bolo e quando eu faço esse bolo, eu uso 6 inteligências. Eu preciso ler a receita, inteligência linguística. Eu vou dobrar a quantidade, eu vou medir numa xícara, eu vou medir 3/4 de xícara, isso é inteligência matemática. Eu vou misturar o bolo, inteligência sinestésica. Eu vou separar num recipiente próprio, ou melhor, a misturar é corporal. Eu vou separar no recipiente próprio, eu preciso ter a inteligência espacial. Eu sou ruim nisso. Quantas vezes eu já peguei uma massa e coloquei em forma errada, que era muita massa para pouca forma, ou que era uma forma muito grande para pouca massa. Mas de qualquer jeito, faço os meus bolos, sou casada há 38 anos, cozinho, eu tenho essa inteligência, mas ela não é extremamente desenvolvida. E no planejar o menu, você tem 2 inteligências. Você tem a intrapessoal, porque você tem que estar centrada para fazer o bolo, para organizar o material, para ver se você tem outro material, para fazer a sequência das coisas. E você tem que ter a interpessoal, porque você tem que saber se a receita que você está fazendo vai ser apropriada para as pessoas da tua casa, vai ser apropriada para esse momento que a gente está vivendo, vai ser algo que todos vão gostar. Então, você tem todas essas inteligências aqui, menos 2, a naturalista e a musical. Então, eu digo, se você ainda cantar enquanto você cozinha, você também está usando a sua inteligência musical. Só que eu não consigo. Eu tenho que ficar... Eu posso até ouvir música no fundo, mas eu não posso cantar junto, porque senão eu me distraio e não consigo fazer as coisas na ordem correta. Vejam como todos nós temos essa inteligência. Todas elas são importantes. E nós podemos desenvolvê-las ou nós podemos atrofiá-las. Durante muitos anos eu trabalhei com línguas, como professora de línguas, com tradução, e eu sempre dizia para os meus alunos, e é uma verdade, quando você não usa uma língua, você atrofia, você esquece. E isso acontece à medida que a gente vai envelhecendo, porque a gente vai deixando uma série de coisas de lado. E a gente tem que prestar atenção em algumas para que a gente não perca isso. Não é para a gente ser melhor do que já foi a vida toda. Se for, ótimo, é um planejamento de vida. Eu sou muito ruim em matemática. Na realidade, eu sou limítrofe. Eu tenho isso por escrito. Eu tive que fazer um teste de QI, é o segundo que eu fiz na vida, ano passado, em janeiro do ano passado. Março do ano passado. E tive que passar por todos esses testes que essas inteligências falam mal, mas elas têm o seu valor também, tá? Elas têm o seu valor para determinados tipos de trabalho. Você precisa de um piloto de avião a jato. Qual dentre esses pilotos ele vai ser o melhor? Você faz uma série de testes. Então, eles servem para isso, mas eles não servem para as inteligências que são importantes na vida do dia a dia. Que decisões tomar?
A gente já falou sobre isso. E nesse teste que eu fiz, falou sobre a minha inteligência limítrofe na matemática. E eu sempre soube disso, sempre. E consegui viver a vida toda. Eu tenho calculadora, eu tenho dificuldade de entender problemas complexos. O que eu estou fazendo? Quando eu reforcei o meu conhecimento sobre isso, eu importei alguns livros de testes que me ajudam a crescer em todas as áreas, mas principalmente nessa. Eu faço joguinhos na internet. Você pode fazer joguinhos de carta, que elas ajudam a questão matemática. Você pode fazer alguns outros jogos que possam te ajudar nisso. Eu estou te dando só o exemplo da matemática, mas pense em todos eles, coisas que você pode aprimorar enquanto você está na quarentena. Nós estamos a menos de 100 dias do Natal. E não entre no grupo que diga esse ano foi um ano à toa. Não, não foi. Nós aprendemos a nos conversar pelo Zoom. Nós aprendemos uma série de coisas, nós aprendemos mais sobre nós mesmas. Mas ainda tem tempo. Eu queria, para terminar, 2 minutos, ler um trecho para vocês. Uma reflexão, um convite para vocês. Um convite para vocês se reinventarem, se descobrirem, se conhecerem, se permitirem, permitir novas experiências, experienciar novos jeitos, experienciar novos pensamentos, pensamentos positivos, de gratidão e paz interior. Filipenses 4:8 fala sobre as coisas que a gente tem que pensar. E dentro da psicologia cognitivo-comportamental, ela mostra claramente que se a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que começar com um pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento. E o sentimento gera o comportamento. Então, se a gente pensar em coisas que sejam honestas, puras, amáveis, de boa fama, se tiver virtude, vamos pensar nisso, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada, Lucy, muito obrigada a todos vocês pela paciência de me ouvirem. Obrigada, Cíntia. Você trouxe uma palavra boa para a gente. Às vezes, eu fico pensando, eu me aposentei já faz uns 2 anos. Eu falei, agora eu não quero saber de mais nada, eu vou esquecer tudo. Aliás, já esqueci muita coisa, né? Então, isso foi um alerta para mim também, de poder me policiar mais, né? E poder não ficar sem fazer alguma atividade, né? Às vezes a gente se acomoda, né? Então a gente não pode se acomodar. Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta para a Cíntia, algum comentário? Esteja à vontade. É só abrir seu microfone e falar. Eu acho engraçado isso, né? Porque a gente fica se punindo o tempo todo por conta de eu não consigo fazer isso, mas não é. A nossa inteligência não é para tudo, né? Isso. A gente tem inteligência para algumas coisas. Eu ficava muito frustrada, porque como é que todo mundo consegue fazer tão bem matemática? Porque, para mim, isso parece que eu tenho dislalia, parece que os códigos não tinha conexão nada com nada. Mas aí eu li um pouquinho, né? Muito pouquinho. Não assim. O de hoje foi muito elucidativo mesmo, como está escrito no chat. Porque a gente sabe que tem, mas não é o que é para ser. Então, assim, eu tenho muitas outras inteligências, muitas outras, principalmente interpessoal. A espacial eu não tenho, me perco muito até com GPS. E aí é muito engraçado, isso foi bom, porque eu estava falando para minha mãe, tá vendo? Eu não me perco à toa, tá faltando alguma coisa. É isso aí.
Viu, Cíntia? Mas Fala. essas inteligências, a gente que trabalha com problemas de aprendizagem com crianças, adultos, a gente sabe que elas podem ser treinadas, desenvolvidas. Às vezes, no início, ou na escola, ou na universidade, esse aluno tem essa defasagem em alguma dessas inteligências, e com treino, exercício, estudo, elas podem desenvolver e muito. Então, isso, quando a gente alega que não tem uma dessas inteligências, é só buscar, que pode mudar. Que existe A gente pode melhorar, mas melhorar. Mas a gente talvez, se ela não for boa na gente, a gente não vai chegar num nível ótimo. Não, mas não as crianças, sim, elas podem melhorar bastante. E as inteligências múltiplas, elas foram principalmente usadas na educação porque percebeu-se que as crianças, ou melhor, todas as pessoas, elas aprendem de formas diferentes. Então, aprendeu-se que os professores podem ensinar de maneiras diferentes para que as crianças possam aprender. É isso aí. Então, e que nós podemos fazer muita coisa e aprender mais ainda. Não falo buscar, adquirir algumas inteligências aí que a gente cresce muito. Eu tenho experiência com isso e vi coisas assim, às vezes o professor alegava, ele não sabe, ele não tem linguagem oral, expressão oral, e de repente a criança desabrocha, né? Então é com lição, com métodos e técnicas especiais, né? Com certeza. Muito bom, Cíntia. Excelente a sua colocação. Obrigada. Pensando nisso, né? Maria, abre seu microfone. Oi. Então, Cíntia, obrigada, né? Realmente foi um esclarecimento, um entendimento muito bom das nossas capacidades, né? Isso está realmente comprovado, as neurociências, elas estão aí, né? Para testar tudo isso, né? A capacidade de desenvolvermos novas habilidades, novas competências, que o nosso cérebro ele pode estar sempre se renovando, né? Hoje as neurociências comprovam isso, então podemos continuar buscando, independente da idade, né? Talvez não a excelência, porque cada um de nós temos um potencial, mas podemos sim continuar aprendendo, crescendo e nos desenvolvendo, né? Eu acho que isso é fantástico, esse novo entendimento que a ciência tem trazido para nós, junto aí, né, com o que você trouxe. Parabéns. Cláudia, você quer falar? Não, eu queria perguntar para a Cíntia, ela fez uma referência aí uma hora, falando de jogos, né? Ou, enfim, aplicativo, não sei. Você teria algum para indicar? Porque eu sou um caso igual você, eu sou péssima de matemática a minha vida inteira. Então, assim, e eu gosto muito de joguinhos, mas eu geralmente faço os ligados à palavra. Mas se eu achar alguma coisa para desmistificar essa coisa da matemática, acho que era bom. Se você puder deixar ou falar, era isso. E agradeço a sua palavra, excelente. Muito obrigada. Eu tenho vários jogos em inglês. Sim. Eu gosto de jogos de palavras também, mas eu gosto de jogos de palavras em inglês porque eu acho que puxa mais para mim. Mas, para mexer na matemática, acredite se quiser, os jogos de carta que tem no computador, Solitário e tem alguns outros, eles são bons porque você tem que fazer uma certa conta para ver se bate, para ver se fecha, para ver a sequência numérica que você tem que fazer. Quem tem o Windows 10, eles têm uma sequência, acho que de 4, 5 jogos. Eu jogo 2 razoavelmente bem.
no nível básico. O Gerson não, meu Gerson é meu marido, o Gerson é outro nível. Mas eles são uma coisa básica para você começar. Qualquer jogo de cartas ajuda você a pensar nisso, matematicamente. Tá bom. Obrigada, obrigada. Ô, Cíntia, o que você me diz dessas habilidades, dessas múltiplas inteligências com dons espirituais? Você citou um caso aí de pessoas servindo ceia, que é um homem, né, que às vezes ele pensa até que ele não tem aquela inteligência emocional, mas ele tem o dom de servir a Deus, né? Como você relaciona as múltiplas inteligências com dons espirituais? Tá, duas coisas aí. Primeiro, ele tem a inteligência corporal sinestésica, que talvez ele nunca tenha desenvolvido e desenvolveu na igreja. As pessoas aprendem a servir ceia. A primeira vez ela pode até errar a fila, alguma coisa, mas ela vai fazer com tanto cuidado em casa e garanto que a primeira vez ela ficou nervosa. Mas aprendeu, a gente aprende. Então, eles aprenderam coisas que eles diziam, isso é coisa de mulher, não vou fazer, e fizeram na igreja. Agora, dons espirituais são diferentes. Deus pode usar os nossos talentos naturais para obra. Tá? Nós temos vários talentos naturais que eles vão ser usados inteligentemente para a obra do Senhor. Quando eu falei por cima de que as inteligências estão sendo usadas aleatoriamente hoje em dia, você encontra inteligência espiritual, você encontra inteligência relacional, porque realmente você tem que ter uma inteligência para se relacionar com as pessoas, que ele coloca como interpessoal, mas é relacional. Você tem a inteligência digital, que é a inteligência tudo aí que a gente está tentando aprender. Então, as inteligências, hoje estão num guarda-chuva muito amplo, né? E você veja que a gente não confunde essas inteligências com dons espirituais, com inteligência digital. Então, elas são diferentes, elas estão ligadas à obra, mas eu posso usar os meus talentos. A Bíblia é clara nisso, que os nossos dons são usados naquele lugar que está precisando daquilo. Deus, ele capacita a pessoa para aquilo. Muitas vezes a pessoa não tem, nunca se despertou para aquilo. E ela é despertada pelo Espírito Santo para poder trabalhar com aquilo. Tá bom? Johnny, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu só ia fazer uma observação. E quando eu estava na escola, né, no ensino fundamental, depois eu não sei mais, gente, no ginásio. No ginásio. Eu sou do tempo do ginásio. Eu tinha uma grande frustração, porque eu tinha a impressão que eu era a última a entender o problema de matemática. E, olha, não acontecia rapidamente, não. Eu tive até que ter uma professora particular, porque, para mim, matemática era algo assim, era um mistério total. E até hoje é mistério. Eu sobrevivo, como diz a Cíntia, eu vou caminhando, né? Mas é tão interessante que naquela época era muito valorizado ou a inteligência verbal ou a inteligência lógico-matemática. Então, ou você era ótimo, você ia ser engenheiro, matemático, parará, ou você, então, fazia redações maravilhosas. Ia ser advogado. Ia ser advogado, alguma coisa assim. E eu era musicista, né? Eu comecei no piano com 4 anos, então eu fui a vida toda assim, estudando piano. E é tão interessante, quando eu fui estudar órgão, muitos anos depois, eu entendi que a pessoa o compositor tem que saber muito de matemática, porque a composição ela é um processo que envolve cálculo muito grande. E ainda mais a inteligência musical. E você também, para coordenar, você tem que ter inteligência sinestésica para coordenar o teclado e mais o pedal do órgão, e tem tudo isso, né? E naquele tempo não se falava sobre isso, então eu me sentia assim meio diferente, falei, coitadinha de mim, né? Não sou assim tão inteligente como fulano de tal, como fulana e tal.
E, aos poucos, né, eu fui aprendendo todas essas coisas e vendo quão maravilhosamente o Senhor nos criou. Ele nos criou com esse pacote completo. Todos nós temos os diversos tipos de inteligência, todos a serviço do Senhor. E é como diz a Cíntia, quando nós estamos usando os dons que Ele nos dá, dons espirituais, Ele está usando essa pessoa completa que nós somos. E é tão maravilhoso ver isso na nossa vida hoje. Como adulta, né, eu vejo isso, que não tem problema para o Senhor que eu não sei muito matemática. Não tem problema algum. Ele pode me usar no reino quando eu ouço uma pessoa no aconselhamento, e aí eu estou usando a minha inteligência interpessoal, eu estou me empatizando, né? Eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. Quando o médico está curando pessoas, né? Ele está se importando ali, também tem esse lado interpessoal, enfermeiros e tal. Então, muitas vezes a gente fica se comparando, né? Mas o Senhor distribuiu para todas nós esse pacote completo. E Ele vai nos usar de acordo com as nossas habilidades que Ele já plantou em nós. E isso não impede que a gente desenvolva outras habilidades. Eu tenho maravilhosas de pessoas que se transformaram. Hoje eu estava comentando com a minha irmã sobre uma senhora lá nos Estados Unidos, que era minha amiga na igreja. Um dia eu conversei com ela, ela disse assim, pois é, né? 85 anos, 84 nessa época. E ela disse, eu agora não faço mais nada. Ela tinha sido assim, uma pessoa muito útil e tal, mas nesse momento, já com os bisnetos, ela dizia, eu tenho um sonho, eu quero escrever um livro, o livro da história da minha mãe. E olha, foi tão interessante aquela conversa. Ela falou assim, mas olha, eu já estou com o livro pronto, mas não tem um editor que quer pegar meu livro. Aí eu comecei a incentivá-la, falei, não, o nome dela era Helen. Helen, não, ela está viva, viu? Então, Helen, você vai conseguir e tal. Olha, ela conseguiu um editor que acreditou no projeto dela. Publicou o livro, eu estava até estou com o livro aqui no meu sofá, o livro sobre a história da mãe dela. Ela ficou tão entusiasmada que ela já tinha um outro livro pronto da história dela com o marido, porque eles trabalharam na Aliança Batista Mundial. E tiveram um ministério longo, muito grande. E ela disse, Dione, eu estou querendo tanto que... Agora que eu consegui publicar o primeiro, será que eu consigo publicar o segundo? Né? Aí ela já estava com 85. Gente, ela encontrou um editor que acreditou no projeto dela. Ela publicou o livro com 85 anos. Ela tem 2 livros publicados. Eu ajudei no processo do segundo livro. Eu agi assim, meio como editora, ajudando ela a modificar os parágrafos. A gente foi trabalhando juntas. Eu sei que foi uma coisa extraordinária. Ela pensava a vida toda que a vida já tinha passado, que não ia dar para fazer mais isso, né? E se tornou uma escritora aos 85 anos. Foi uma caminhada, é claro. Mas é isso, eu acho assim que é tão bom ver a caminhada do Senhor com a gente, nos transformando, nos mostrando novas possibilidades. Eu agradeço, viu, Cíntia, você ter nos relembrado nessa noite de que maneira maravilhosa o Senhor nos fez. O Salmo 139, né, diz isso, de que maneira tão maravilhosa o Senhor nos formou, no ventre da nossa mãe. E Ele nos fez esse ser humano tão completo, tão maravilhoso, e agora Ele deixa a gente fazer melhor, né? E estudar mais, e fazer mais, e desenvolver esses talentos maravilhosos que Ele colocou em nós. É isso. Obrigada por compartilhar, Dione. Muito bom. Mas alguém vai falar? Alguém? Então, muito obrigada. Obrigada, Cíntia, mais uma vez, pela sua palavra. Mostrar que nós não podemos ficar adormecidas, né? Nós temos que continuar o nosso, como a Dione falou, nós temos que continuar porque Deus nos formou aí com vários talentos, com vários dons, e nós, às vezes, deixamos aqueles dons adormecidos, né? Então, nós precisamos colocar em prática. Muito bom a sua palavra hoje, viu? Agradeço você pela sua participação aqui conosco, viu?